Generosidade é um assunto da mais alta importância. E me permita já uma pergunta bem pessoal, como se nós estivéssemos numa conversa bem particular. E a pergunta é esta: você é uma pessoa generosa? Você é uma pessoa que tem o coração aberto, o bolso aberto, as mãos abertas e a casa aberta para ajudar o necessitado? Você é uma pessoa que ama mais pessoas do que coisas? Você tem demonstrado essa generosidade no seu dia a dia, às pessoas que estão à sua volta? É claro que tem um reduto de prioridade na generosidade. A Bíblia diz que nós devemos cuidar em primeiro lugar da nossa própria casa, da nossa própria família. Porque se você não é generoso com a sua própria família, ou se não cuida da sua própria casa, você nega a fé e é pior que um incrédulo. Depois a Bíblia diz que nós devemos cuidar prioritariamente, em primeiro lugar, dos domésticos da fé, daqueles que fazem parte da nossa família cristã. Em terceiro nível, você precisa e deve fazer o bem a todos os homens, indistintamente, de raça, de cor, de credo, indistintamente a todos. E, finalmente, a Bíblia diz que você deve fazer o bem até aos seus inimigos. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Portanto, a generosidade não tem limitação. Ela deve ser estendida a todos. Os reformadores do século XVI tinham um grande lema que eu acho correto. Eles diziam: o mistério do pobre e o ministério do rico. Lá em Provérbios 22:2 está escrito: o rico e o pobre se encontram, a um e a outro faz o Senhor. Isso é um grande mistério para nós. Você já parou para perceber que há pessoas que trabalham arduamente a vida inteira, são inteligentes, fizeram bons cursos, receberam um melhor treinamento, mas nunca deslancharam financeiramente? Outras pessoas não tiveram estudo, não tiveram treinamento e se enriquecem. É um grande mistério isso. Não poderíamos dizer que quem ficou mais aquinhoado financeiramente era mais inteligente, ou mais sábio, ou mais preparado. Às vezes essas coisas não têm tão estreita relação. A um e ao outro Deus faz. Então, os reformadores, ao olharem sobre esta questão, falaram do mistério do pobre e do ministério do rico. Porque o rico não recebe com mais generosidade o que tem para acumular com usura. Mas ele deve, ao receber mais, ao ter mais, ao acumular mais, ao granjear mais, distribuir com generosidade. É claro que eu não estou falando daquela riqueza imoral, ilícita. Eu não estou falando da riqueza acumulada com corrupção. Eu não estou falando da riqueza adquirida com esperteza, seja saqueando o erário público, seja saqueando empresas particulares, seja dando golpe na praça, ou fazendo farra com dinheiro público. Não, eu não estou falando desse tipo de riqueza que deveria produzir vergonha, opróbrio. E nós devemos repudiar qualquer tipo de expediente para buscar riqueza desonesta, que não seja fruto do trabalho íntegro e da bênção de Deus. Mas, se Deus lhe deu a bênção de prosperar, e a bênção do Senhor enriquece e com ela não tem desgosto, isso tem um propósito. Não é para você comer todas as sementes. Não é para você guardar com usura, mas é para você distribuir com generosidade. Então, a generosidade é um ministério. Se você tem, é porque você recebeu. Toda a boa dádiva procede de Deus. E Deus concede bênçãos materiais através do trabalho, através da inteligência, através da estratégia, através da capacitação. É claro.
Então, quando você tem, e tem com abundância, não é para que você retenha só para você desfrutar, deixando à míngua quem está do seu lado. É para que você tenha um coração aberto, coração generoso. E eu gostaria aqui de olhar com você alguns textos da Bíblia que reforçam esta ideia. Por exemplo, se você vai para Provérbios, capítulo 11, está escrito algo sublime no capítulo 11, versos 24 e 25. Peço sua permissão para a leitura. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Isso está na contramão da matemática. Porque se você subtrai, como é que você multiplica? Quando você subtrai, na matemática você subtrai. Mas na matemática divina, da generosidade, está escrito a quem dá liberalmente, ou seja, com abundância, sem usura, sem mesquinhez. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Então, na matemática divina, quanto mais você dá, mais você tem. Quanto mais você distribui, mais Deus multiplica os seus bens. Quanto mais você semeia, mais Deus multiplica a sua sementeira. Isso é um princípio espiritual. Também está escrito, ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Então veja você que alguém que tem e guarda e segura e tranca e não distribui, essa pessoa vai perder. Ela vai perder. Vai ser pura perda para ela. Esta pessoa não tem condições de ter uma vida plena. Isso é como um mar morto que só recebe as águas do Jordão e não distribui. E porque ele recebe e não distribui, é um mar morto, ali não tem vida. Não tem vida vegetal, não tem vida animal, não tem peixes, não tem algas, não tem plantas. Porque morre. Agora, o rio, o mar da Galileia, que recebe as águas e as distribui, é um lugar de vida, de plenitude. Então, é assim também na vida. Quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais, mas quem retém mais do que é justo, ser-lhe-á pura perda. E o verso 25 faz uma afirmação teológica da mais alta importância. A quem dá liberalmente, 25 agora, a alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descedentado. Veja você que quem dá prosperidade é Deus. A bênção do Senhor enriquece, com ela não tem desgosto. Então, quem leva você para frente é Deus, quem abre portas para você é Deus, quem abre novos caminhos para você é Deus, quem dá novas oportunidades para você é Deus. Se você é generoso, Deus faz você prosperar. Se você dá água para o sedento, você também vai ser descedentado. Isso é um princípio de Deus no que tange a generosidade. Outro texto da Bíblia que me impressiona com respeito à generosidade é Provérbios 19, versículo 17. Eu vou pedir Vênia para ler. Olha o que está escrito aqui. Está escrito assim, 19, 17. Está escrito assim, olha, veja você. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. A ideia aqui é de compadecer do pobre, ou seja, socorrê-lo em sua necessidade. Estou falando daquela compaixão de sentimento piegas. Ah, coitadinho do fulano. Está passando uma magrela, está passando uma dificuldade, não tem dinheiro nem sequer para as coisas básicas da família. E eu tendo poder e oportunidade de ajudá-lo, eu não ajudo, só fico no sentimento. Não, não se trata disso. O que se compadece é aquele que vê a necessidade do outro e socorre o outro na hora da sua necessidade. Diz o texto que quem faz isso, a Deus empresta. E Deus não fica em dívida com ninguém. Quando você dá ao pobre, socorre o pobre, ajuda o pobre na sua necessidade, você está emprestando para Deus que a ninguém fica devendo. Então, um princípio espiritual. Quem vai recompensar você não é o pobre que recebeu ajuda, é o próprio Deus. Porque Deus colocou mais na sua mão, não para você reter, mas para você distribuir. E é nesse sentido que o texto está dizendo, que Deus lhe paga o seu benefício, e paga com juros e correção monetária, porque Deus é a fonte de todo bem,
Ele é pródigo nas suas bênçãos e é Ele quem recompensa o generoso. É isso que a Bíblia diz. Por isso que no capítulo 22 de Provérbios, versículo 9, está escrito: o generoso será abençoado. E por que será abençoado? Porque dá do seu pão ao pobre. Veja bem que ele não dá do pão que está sobrando, ele dá do seu pão. Ele é capaz de repartir o pouco que tem com o pobre. É por isso que lá em Lucas capítulo 3, versículos 10 e 11, quando as multidões estão ouvindo João Batista no deserto, as multidões perguntam assim: que faremos diante desta mensagem de arrependimento, João Batista? E ele respondeu: quem tiver 2 túnicas, dê uma para quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Veja você que ele não diz que quem tem um guarda-roupa transbordando de túnicas, dê uma. Ele está dizendo que quem tem 2, dê uma para quem não tem. Ele está tirando do seu próprio pão. Ele está tirando da sua própria casa. Ele está tirando daquilo que ele também usa para socorrer o outro. Então, o texto diz que esse que ajuda o pobre, esse que é generoso com o pobre, ele é abençoado. Deus o abençoa. Quem tiver comida, faça o mesmo. João Batista está dizendo. Ou seja, você pode ir lá na sua despensa e tirar um pouco daquilo que tem lá para socorrer quem não tem nada. Porque quem vai multiplicar o seu celeiro, quem vai dar fartura à sua despensa, é o próprio Deus, quando você estende a mão para abençoar e para socorrer o necessitado à sua porta. São ensinamentos do livro de Provérbios no que tange a generosidade. Então, nós temos que aprender isso, praticar isso no dia a dia. Não basta ficar no discurso. A Bíblia chega a mencionar que se o teu irmão chegar para você com necessidade de roupa, com necessidade de comida, e você disser assim para ele: Deus te abençoe, vá em paz, e não fizer o que for preciso fazer, dar comida e roupa para a pessoa necessitada, o que adianta isso? São palavras vazias. Então, se você tenha hoje a oportunidade de ajudar alguém, não deixe para amanhã, ajude hoje. Se você precisa socorrer alguém, não espere uma nova oportunidade, agarre esta oportunidade, porque amanhã até pode ser tarde demais para você abençoar essa pessoa. Então, o socorro tem que ser dado na hora que a pessoa está precisando. Deixa eu dar uma olhadinha com você agora num outro texto da Bíblia que trata dessa matéria, que é o Salmo 41. Eu quero convidar você para ir lá comigo, Salmo 41. Olha que interessante esse texto. Diz o seguinte, versos de 1 a 3. Bem-aventurado, ou seja, muito feliz, o que acode ao necessitado. Olha que coisa interessante. É muito feliz, não aquele que é atendido, aquele que atende. Não é aquele que é socorrido, é aquele que socorre. Muito feliz é aquele que dá. Jesus, lá em Atos 20, 35, diz: mais bem-aventurado é dar que receber. Então, quando você dá uma oferta para alguém, quando você ajuda alguém, quando você socorre alguém, você é mais abençoado, você é mais feliz do que aquele que está recebendo. Bem-aventurado o que acode ao necessitado. Quais são os benefícios disso? Primeiro, o Senhor o livra no dia do mal. Mesmo quando você é generoso, você enfrenta o dia do mal. O dia do mal chega para todos. Não temos imunidade especial. Não vivemos num parque de diversões, não vivemos num jardim grinaldado de flores, não estamos aqui blindados. Não, nós estamos expostos aos mesmos riscos, aos mesmos perigos de todas as pessoas. Mas Deus tem um tratamento diferenciado com aquela pessoa que é generosa, aquela pessoa que socorre o necessitado. Deus o livra no dia do mal, é promessa de Deus.
E como Deus é o avalista da sua própria palavra, ele vela pela sua palavra em a cumprir. Olha o verso 2. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Veja você o cuidado protetor de Deus na vida do generoso. O Senhor o protege. O Senhor é o seu escudo, é o seu defensor. O Senhor dá a ele vida longa, preserva-lhe a vida. Deus dá longevidade ao generoso. Mais do que isso, Deus dá a ele uma vida feliz na terra. Em outras palavras, Deus também limita o número de provas, de lutas, de dissabores que essa pessoa enfrenta na vida. Deus o faz feliz na terra. Ele é feliz, porque ele é um abençoador. Ele é alguém que sempre está com o coração aberto e as mãos estendidas para socorrer. Mas mais do que isso, Deus não o entrega à discrição de seus inimigos. Ou seja, o generoso não faz inimigos, mas o generoso tem inimigos. Tem gente que fica aborrecida com você porque você é uma pessoa generosa. O generoso enfrenta também a boataria, a disseminação de más notícias distorcidas, normalmente nesse período das mídias sociais, dos fake news, quantas pessoas que não hesitam em falar mal de você, em espalhar boataria a seu respeito, de fazer um recorte de uma mensagem sua e fora do contexto, denegrir você, macular sua honra, num verdadeiro assassinato de reputação. Mas o texto está nos dizendo que quando você é generoso, Deus não entrega você à discrição de seus inimigos. Mas tem mais promessas para o generoso. O versículo 3 diz que o Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença, tu lhe afofas a cama. Deus traz não só cura, Deus traz também refrigério, Deus traz também consolo, Deus traz também bálsamo do céu para tornar esse momento mais leve, mais suave, mais rápido, trazendo cura completa para a sua vida. São promessas de Deus aos generosos. Mas me permita ainda avançar um pouco mais nas Escrituras sobre esse tema generosidade. Lá em Lucas capítulo 10, temos ali talvez uma das parábolas mais sublimes que Jesus contou, né? É a parábola do bom samaritano. E essa parábola tem lições tão preciosas, porque ela está mostrando para nós quem é o nosso próximo. Jesus conta que certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e essa pessoa foi apanhada pelos salteadores, que saquearam os seus bens, que deixaram essa pessoa sem roupa, e totalmente ferida à beira do caminho e sangrando. E Jesus conta que descia um sacerdote e olhou aquele homem à beira do caminho sangrando e passou de largo. Também passava um levita, outra pessoa ligada ao culto, ao templo, ao serviço sagrado, e olhou a pessoa sangrando à beira do caminho e também passou de largo. Então vinha um samaritano. E o samaritano era uma raça híbrida e, naquele tempo, arqui-inimigos dos judeus, dos israelitas. Não havia qualquer parceria de cooperação entre judeu e samaritano. Eram tidos como inimigos irreconciliáveis. E o samaritano, ao ver aquele homem, parou, chegou perto, pensou, ou seja, terapeutizou suas feridas, depois botou aquele homem ferido no seu animal e levou para uma hospedaria e disse para o hospedeiro: olha, cuida desse homem e se houver outras despesas extras, quando eu voltar, eu te indenizarei. E Jesus conta essa parábola para mostrar que quem socorreu aquele homem ferido não foi uma pessoa da sua raça, não foi uma pessoa da sua religião,
não foi a pessoa do seu convívio, não foi uma pessoa que ele tinha lastro de amizade. Ao contrário, era um homem estranho, de uma raça estranha, que nutria naquele tempo uma hostilidade no coração. Mas aquele homem socorreu o que estava caído à beira do caminho. E Jesus pergunta, então, qual desses foi o próximo daquele homem? E a resposta foi aquele que usou com ele de misericórdia. E Jesus então disse para os seus interrogadores, vai tu e faz o mesmo. Ou seja, generosidade não é apenas uma questão de você ajudar a quem você gosta, a quem você ama, a quem lhe é próximo, aquele que tem parentesco com você ou amizade com você, ou é da sua igreja, ou é do seu vínculo mais próximo de amizade. Você pode e deve ser generoso até com o estranho, até com aquele que pensa que é seu inimigo. Você precisa estender a mão e ser generoso, porque é assim que Deus trata com você e comigo. Deus dá a sua chuva e o seu sol para maus e bons. Deus preserva a vida daquele que blasfema, Deus preserva a vida daquele que se entrega à maldade, Deus preserva a vida daquele que se rende à corrupção mais violenta, ao crime mais hediondo. Porque Deus é generoso, Deus é paciente, Deus é bondoso. Ele derrama a sua chuva na terra daquele que não o reconhece. Então, ninguém pode transcender a Deus em generosidade. É isso que esse texto está nos ensinando. Mas vamos para um outro texto ainda, Romanos capítulo 12, versículo 13. O apóstolo Paulo ensina assim sobre generosidade. Olha que coisa interessante. 12, versículo 13 está escrito, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. O que é compartilhar as necessidades dos santos? Você conhece alguém que está passando por uma situação difícil? Que está precisando de um socorro? Está precisando de uma ajuda? Está precisando de uma oferta? Quem sabe você possa fazer isso? Isso é compartilhar a necessidade dos santos. Eu não sei se você tem tido essa experiência de repartir com quem precisa. De fazer isso não esporadicamente, mas fazer isso com regularidade. E eu posso lhe garantir que Deus não fica em débito com ninguém. A alma generosa prosperará. Quando você dá, Deus multiplica a sua sementeira. Quando você reparte, Deus renova o estoque do seu armazém. Deus é a fonte de todo o bem. E quando você reparte, compartilha a necessidade dos santos, é Deus quem vem para abençoar você com bênçãos sem medidas. Versículo de número 20 diz, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Imagine que uma pessoa fale mal de você, ou faça mal para você. Se você tiver a oportunidade, o que você fará a ela? O mal? Dando troco? Se vingando? O apóstolo Paulo está dizendo que se alguém faz mal a você e fala mal de você, peça a Deus uma oportunidade para fazer o bem a ela. Porque se você devolver mal com mal, você empata o jogo, você está sendo semelhante a ela. Mas se ela fala mal de você, se ela faz mal para você, e você busca uma oportunidade para servi-la, então você desempatou o jogo. E a pessoa vai ficar constrangida, porque ela esperava que você agisse como ela agiu. Ela esperava que você medisse a ela com a mesma régua que ela mediu você. E a generosidade quebra esse ciclo da maldade. A generosidade interrompe o fluxo da guerra. O generoso é aquele que estabelece a paz, sem precisar de lançar mão da guerra. Bom, mas me permita ainda um outro exemplo de generosidade que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, e talvez de toda a Bíblia, esse seja um dos textos mais
eloquentes do apóstolo Paulo sobre generosidade. Até porque Paulo estava fazendo uma coleta, um levantamento de ofertas com as igrejas da Judéia, para as igrejas pobres da Judéia, e ele vê o exemplo das igrejas da Macedônia, que eram pobres, e que, ao verem Paulo fazendo esse levantamento de ofertas para os pobres da Judéia, rogaram a Paulo a graça de participarem da assistência aos santos. E eles ofertaram além das suas posses, aliás, ofertaram-se a si mesmos primeiro ao Senhor. Em outras palavras, generosidade não é tanto do dinheiro que eu tenho no bolso, mas do quanto de amor eu tenho no coração. Ninguém é tão pobre que não possa dar e ninguém é tão rico que não possa receber. Generosidade é uma expressão da graça, e graça é um dom imerecido. Quando você socorre o necessitado, não é um favor que você está fazendo para a pessoa, é uma graça que Deus está lhe dando de ser parceiro dele na assistência ao necessitado. Porque é Deus quem cuida. Mas Deus cuida através de nós. Então, quando uma pessoa necessitada recebe uma ajuda, ela vai glorificar a Deus. E ela vai dar graças a Deus pela sua vida que a socorreu na hora da sua necessidade. Isso redunda em glória para Deus, isso redunda em gratidão no coração, isso redunda em prosperidade espiritual e até financeira para a sua vida. Porque quando você semeia muito, você colhe muito, e quando você semeia, Deus multiplica a sua sementeira para que você continue semeando. Me permita ainda mais 2 textos para encerrar, para não lhe cansar com tantas informações sobre isso, porque importa mais praticar. Então, vamos ao texto de Efésios, capítulo 4, versículo 28, quando o apóstolo Paulo vai dar o seguinte ensinamento. Veja comigo, interessante aí, ó. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Então, veja bem que uma pessoa vivia um estilo de vida, ele roubava. Quem rouba não trabalha. Quem rouba, tira daquele que trabalhou. Então, essa pessoa está sendo um sanguessuga, está sendo um parasita, porque ela está usufruindo o que ela não produziu. Ela está roubando do outro. É a desonestidade, é a falcatrua, é a corrupção. Coisa que está tão comum no nosso país, dos mais altos escalões até a base da sociedade. Mas então Paulo está dizendo, não roube, antes trabalhe. Nosso papel é trabalhar. E você não trabalha apenas para ganhar o pão de cada dia, não. Trabalhar é uma necessidade do pobre e do rico. Todos devem trabalhar. Todos devem trabalhar. Mas você trabalha para quê? Fazendo com as próprias mãos o que é bom. Não faça o que é mal, roubando. Faça o que é bom, trabalhe. Quando você trabalha, algumas coisas vão acontecer. Primeiro, para que tenha com que acudir o necessitado. Além de suprir suas próprias necessidades, agora, em vez de você tirar do outro, você dá ao outro. Em vez de você ser usura, sovina e avarento e ladrão, agora você vai ser generoso, você vai doar, você vai ofertar, você vai contribuir, você vai abençoar a vida do outro. Olha que proposta extraordinária que é a proposta da fé cristã. Bom, mas encerro dizendo a você que está escrito em Efésios 6:8 assim, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. O que você faz ao próximo retorna sobre a sua própria cabeça. Se você faz o mal retorna à sua cabeça. Se você faz o bem retorna à sua cabeça. Concluindo então com Tiago, capítulo 2, versos 14 a 17, Tiago é considerado o Provérbios do Novo Testamento, e Tiago vai fazer a seguinte colocação, veja você, está escrito assim, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz,
Aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras por si só, está morta. Não é que a salvação seja pela fé mais as obras. A salvação é só pela fé, independentemente das obras. Mas a verdadeira fé produz obras. A verdadeira fé demonstra sua legitimidade pelas obras. Uma fé que não produz obras é uma fé morta. Então, a evidência de que você é uma pessoa de fato regenerada, convertida e salva é se você é generoso. Você, ao receber alguém à sua porta precisando de socorro e de ajuda, e você tendo com que ajudar, não despeça esta pessoa de mãos vazias. É o que o texto está nos ensinando sobre generosidade. Então, eu concluo com a ilustração. Eu li recentemente um livro sobre generosidade. E o autor do livro ilustra o que é generosidade de uma maneira simples, ao mesmo tempo brilhante. Ele diz assim: você quer ser uma pessoa generosa? Faz o seguinte, passe numa loja, compre um jarro de vidro transparente, bote na sua sala, para você passar por lá todo dia e olhar para esse jarro. Só um detalhe, não coloque neste jarro flores, coloque terra, só terra. Ao passar por lá todos os dias, você precisa se lembrar de duas coisas. Primeiro, de onde você veio? Bom, você veio do pó. Segundo, para onde você vai? Bom, você vai voltar para o pó. Outra pergunta. Do pó que você veio, quanto você trouxe? Bom, você não trouxe nada. Para o pó que você vai, quanto você vai levar? Bom, você também não vai levar nada. Nu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei. Não trouxemos nada para este mundo, nem dele nada levaremos. Não tem gaveta em caixão, nem caminhão de mudança em enterro. Então, tudo que se acumulou aqui fica. Como aquele curioso que foi ao funeral de John Rockefeller, o primeiro bilionário do mundo, e perguntou ao seu contador, quanto o doutor John Rockefeller deixou? O contador, espantado, olhou para ele e respondeu, ele deixou tudo. Ele não levou nem um centavo. Então, entender isso é importante, porque você não trouxe nada e você não vai levar nada. Então, você e eu não somos donos de nada, somos apenas mordomos do dono. O dono é generoso. E a maneira que se requer de um mordomo é que ele seja encontrado fiel na sua administração. E a única maneira de eu ser fiel ao mordomo que é dono de tudo é sendo generoso com o que é do dono. A nossa dificuldade em sermos generosos é que temos a síndrome de dono. No momento em que eu entendo que eu administro o que Deus colocou na minha mão, então eu não vou ter dificuldade de ser generoso. Você é uma pessoa generosa? Eu quero lhe fazer um desafio. Comece. Mas não deixe para uma ocasião inespecífica, não. Essa semana, Deus há de colocar no seu coração, esta semana, uma pessoa a quem você vai fazer uma ajuda, estender um socorro. Quem sabe, levar uma cesta básica. Quem sabe, comprar um remédio na farmácia. Quem sabe, pagando uma conta de luz que está atrasada. Quem sabe, ajudando alguém que está precisando de botar pão na sua mesa. E você há de perceber uma coisa. O que você der não vai lhe faltar. Você vai perceber outra coisa. O que você tem vai ser multiplicado. Porque não é promessa de homens. É promessa de Deus. A alma generosa prosperará. Mas você terá também uma grande alegria em ajudar, porque mais bem-aventurado é dar do que receber. Eu espero que estas breves considerações sobre generosidade possa ter trazido luz ao seu coração. E eu espero que você tome uma decisão. Porque, como diz James Hunter no seu livro O Monge Executivo, nós não somos o que sentimos, nós não somos o que falamos, nós não somos o que prometemos, nós somos o que fazemos. Então,
Bem-aventurado é aquele que não apenas escuta, mas é aquele que pratica a palavra de Deus. Deus abençoe sua vida. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Se você não está inscrito neste canal, quem sabe você possa se inscrever agora e nos ajudar a levar essa mensagem a muitas outras pessoas. Deus abençoe sua vida.